de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado dos sermões de São Leão Magno, Papa, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Caríssimos filhos, os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados. No decurso destes dias, foi afastado o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade, não apenas da alma, mas também do corpo. Nestes dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nestes dias, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro a 2 discípulos em uma viagem, e para dissipar as sombras de nossas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios de medo e pavor. Seus corações, por ele iluminados, receberam a chama da fé, e à medida que o Senhor ia lhes explicando as Escrituras, foram se convertendo de indecisos que eram em ardorosos. E mais, ao partir o pão, quando estavam sentados com ele à mesa, abriram-se-lhes os olhos. Abriram-se os olhos dos 2 discípulos, como o dos nossos primitivos pais. Mas, quão mais felizes foram os olhos dos 2 discípulos ante a glorificação da própria natureza manifestada em Cristo, do que os olhos dos nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação. Durante todo esse tempo, caríssimos filhos, passado entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus esforçou-se por ensinar e insinuar não apenas aos olhos, mas também aos corações dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o seu nascimento, paixão e morte. Os santos apóstolos e todos os discípulos ficaram muito perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na ressurreição. De tal modo, eles foram fortalecidos pela evidência da verdade, que quando o Senhor subiu aos céus, não experimentaram tristeza alguma, mas pelo contrário, encheram-se de grande alegria. Na verdade, era grande e indizível o motivo de sua alegria diante daquela santa multidão. Contemplavam a natureza humana que subia
a uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando até mesmo as hierarquias dos anjos e a altura sublime dos arcanjos. Deste modo, foi recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono de sua glória, depois de tê-la unido na pessoa do Filho à sua própria natureza divina. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Leão Maio, Papa, que nos narra aquilo que se deu entre os dias da ressurreição e da ascensão. Nós sabemos que o Senhor Jesus permaneceu ainda nesta terra durante 40 dias e foi visto por seus discípulos neste tempo. Depois que ressuscitou, Jesus caminhou por este mundo, dando ali aos seus discípulos, de modo particular, suas últimas orientações. A verdade, lembra São Leão Maio, é que Jesus não ficou passivo, nem escondido, mas realmente esteve em contato com os seus discípulos e discípulas daquela hora para deixar de modo definitivo o seu testamento, que deveria ser passada de geração em geração, suas orientações, que deveriam ser passadas de geração em geração. Foi nesse tempo, desses 40 dias, entre a Páscoa e a Ascensão, que Jesus também confortou o coração dos discípulos, preparou-os para o momento da sua ausência física, transformou-os de tal modo que pudessem, depois que ele fosse para o céu, compreender e se alegrar com a sua ida para o céu, na certeza de que permaneceria aqui na terra. Jesus, nesses 40 dias, realmente se empenhou em preparar os seus discípulos para viverem acreditando na ressurreição, viverem acreditando na sua presença constante junto deles, mesmo sem podê-los tocar, mesmo sem podê-lo ver. E nesta quarta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, confiando na sua intercessão, sabendo que ela é nossa pedagoga, que juntamente com nossos pedidos e agradecimentos, ela nos conduz até Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada, cheia de Deus. Que realmente você encontre todas as possibilidades necessárias para viver a caridade neste dia, sendo sinal de Cristo na vida dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.